fala sobre o ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu é um ministério profético. E esse daqui é um testemunho, algo que aconteceu sobre a vida de uma família. E eu creio que pode acontecer sobre a vida de famílias aqui. Preste atenção, fale assim para a pessoa do seu lado, acorde. Todo sono espiritual nesse momento é um agir do inimigo tentando tirar a revelação sobre a sua vida, amém? Muitas pessoas aqui, eles nunca escutaram esse texto. E quem escutou, depois você me procura, pastor, nunca tinha escutado nesse viés, nessa perspectiva, nesse que o senhor está falando. É 2 Reis 4:1-7. Né? Você tem que entender que o problema não é a crise. Quem já passou por crise aqui? Tem gente que eu acho que é anjo, né? Nunca passou por crise. Crise ou financeira, ou profissional, ou de identidade, ou familiar, ou de uma doença, ou de alguém doente na família, né, que você passou uma crise, de repente veio até faleceu, não faleceu, mas passou uma crise, amém? Crise é crise, você não pode dizer a área que ela vai atuar, mas vem uma crise sobre a sua vida. E esse texto é justamente para a gente entender que o problema não é a crise, mas sim a ausência de azeite. A ausência da música quando foi cantada, louvamos aqui ao Senhor e deu uma presença de Deus, não foi? Um agir do Espírito. Então, quando falta azeite, aí a crise começa a ser um problema. E você tem que entender isso, senão você não vai poder exercer essa autoridade no mundo espiritual. E você tem que exercer essa autoridade. Então, preste atenção aqui, porque quando diz aqui, já colocou 2 Reis 4, de 1-7, né? No versículo 7, coloca o versículo 7 aí. Todos nós temos dívidas, irmãos. E não só dívida financeira. Dívidas que nós devemos que pagar, amém? Ou nos rendendo, pedindo perdão, ou pagar elas financeiramente, ou se render diante de Deus, ou pedir perdão para uma pessoa, mas nós não podemos ficar em dívida. Toda vez que nós temos dívida, nós temos uma legalidade. O marido brigou com a esposa, tem uma dívida. Fez alguma coisa que o inimigo pode ficar cobrando. De repente nem brigou, mas fez algo que vai entrar no seu casamento e às vezes ele não vai destruir você, mas vai destruir o seu filho e a sua filha. Às vezes você faz algo no seu casamento, deixa em dívida no mundo espiritual. Quem está entendendo? Aí sua filha vai casar, sua linda filha vai casar e vê uma desgraça sobre a vida dela. Às vezes porque ela foi gerada num ambiente espiritual de dívida no mundo espiritual. Quantos estão entendendo? E ela convive ali com você. E o ambiente que está em dívida, tudo vem sobre a família. Amém? Não existe essa. Não estou falando somente em pecado. Eu estou falando uma dívida no mundo espiritual. Amém? E ataca a família inteira. Onde é que está? Nesse texto fala isso daí. O texto, o pai tinha morrido, era um servo de Deus, e como eles não tinham dinheiro, nesse caso, dinheiro para pagar, os filhos iam se tornar escravos, 2 filhos iam se tornar escravos. E a mulher fala isso com o profeta. E justamente o versículo 7 diz, paga a tua dívida e vive do resto. Então, todos nós, durante a nossa caminhada, vamos ter dívida. Quem não estudou, tem dívida de não ter uma boa profissão. Não é verdade? Tem, irmão. Pastor, não tem. O fulano ganha tal. Mas olha estatisticamente, amém? Não olha um exemplo que deu certo. Eu falo isso para o Benjamin. Filho, não vem querendo achar argumento para você não estudar. Essa época acabou de quem não estudava e tinha muita coisa. Amém? O meu avô, o meu bisavô chegou sem não sei o quê. Então, não vem com isso. Se você está em dívida de estudo, você vai ter consequências não só espirituais, mas naturais na sua vida. Então, qual é a dívida que você está? Você tem que repensar. Porque tudo que eu vou falar aqui, você tem que sair com a noção de que você vai fazer algo para pagar a sua dívida, amém? É necessário isso. Então, diz, quando a crise bate, mas não se instala, toda vez vai ter crise batendo na sua porta. Toda vez. Às vezes não é sua, mas às vezes é do seu pai e da sua mãe. Quem já teve dívida,
crise do pai e da mãe que bateram na sua porta? Quem já teve crise de um irmão, uma situação, um amigo que foi lá e bateu na sua porta? E você teve que ir lá, de repente, ajudar a fazer algo. Nem era, mas você foi lá, porque uma crise. Então, quando a crise bate, ela não pode se instalar. Amém? Dizem, a gente que é militar, aprende uma coisa. O pior não é você ser morto. O pior é ficar ferido. Você sabia disso? Morto acabou, deixa lá, morreu, a gente vai embora e prossegue na guerra. Agora, o ferido para 1, 2, 3, 4, não é verdade? E gente ferida por causa de crise para mulher para o marido, marido para a mulher, filho ferido para os pais. Então, eu quero falar nesta noite para o pessoal ser curado na sua casa. Que crise é horrível, irmão. Crise que gera ferimento em alguém, ataca todo mundo, paralisa todo mundo. De repente, o Marcelo podia produzir 100%, ele não produz porque instalou alguma crise. Então, crise pode bater na porta, mas não pode se instalar, amém? A cena é clara, o marido morreu, quando você lê esse texto, uma dívida apareceu, filhos foram ameaçados, e era uma casa simples, uma casa normal, como se fosse uma casa nossa. O simples é que eles não tinham dinheiro, mas o simples aqui pode ser que é uma casa qualquer, de qualquer um de nós, amém? Tudo indicava falência total, mas havia algo que a crise não contava. Com o quê? Uma botija de azeite dentro de casa. Aí muita gente vai falar assim, sim, no aspecto natural, vai ser só uma botija de azeite. Mas o significado espiritual é esse significado. Porque sempre falaram de provisão, de crescimento, de bênção, mas você tem que entender o significado espiritual disso. Muita gente vem para a igreja e sai vazio, porque não entende o significado espiritual. Nessa noite, a perspectiva que eu vou falar aqui é para você sair entendendo o significado espiritual, para você ter autoridade no mundo espiritual, de falar, no meu filho não, na minha filha não, na minha casa não, no meu trabalho, na minha loja, nos meus negócios não. Amém? Porque se você não entender isso, você não vai saber a importância de ter uma botija de azeite dentro de casa. A crise pode bater na porta, mas não governa onde Deus já governa. A crise, porque nós estamos no mundo, sempre vai aparecer. Mas quem governa a sua vida? Se tiver uma botija de azeite em casa, Deus já está governando lá. Deus tem que governar a sua casa. Eu quero muito na minha capacidade, sempre deu certo. Mas muitas vezes vem uma situação que de repente o seu filho está buscando a Deus, sua filha está buscando a Deus, alguém da sua casa que buscava a Deus, e a solução vem por aquela pessoa na sua casa. Às vezes é até um parente próximo, ele vai aparecer e Deus vai usar ele para mostrar que o caminho não está tão correto dentro da sua casa, que precisa uma botija de azeite, alguém que tenha a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Para quem não sabe, azeite é isso, é a presença do Espírito. E na música cantada veio uma manifestação do Espírito, não é verdade? Quem não se sentiu tocado? Não sentiu assim? Tem gente que é tão absurdo que não sentiu nada. Não, se sentir foi uma dor de barriga, fui até fazer xixi. Então, não é isso que eu estou falando, é uma presença do Espírito. Quem conhece, não esquece. Quem ainda não conhece, eu oro para que você conheça. Quem não conhece, fica absorto. Quem já sentiu, quando era jovem, namorando, assim, quando aquela pessoa que eu estou gostando, e quando ela chega perto, você até se, como fala o meu amigo lá do interior, arrupia. Quem já falou arrupia? Arrupia! E aí, você já se arrupiou, Marcelo? Gabriel, você já se arrupiou? Você novinho, de repente, chegou lá, Andréia, perto de você, e você arrupiou, os cabelos até arrupiaram, quando tinha, arrupiaram, tudo mais. Ficou arrupiado, né? Ai, meu Deus, ficou todo... É quando o crente sabe a presença do Espírito Santo. Quem não já falou assim, senti até um arrupio? Quem não já falou isso? Quem não manifestou isso? Do Espírito Santo, irmão. Não estou falando de namorado, do Espírito Santo. Quem já falou assim, até me arrupiei. Tem gente que não sentiu nada, né? Nem de namorado, não vive na terra, nem de gostar de alguém, nem do Espírito Santo. Então, desperta, ou tu que dormes, ou você que está morto, reviva aí. Então, esse arrupio do Espírito é porque você já conhece a intimidade da presença, amém? É isso que eu quis dizer. Quando você está apaixonado por alguém, quando alguém realmente é aquele que você ama, que quer na sua vida, quando ele se manifesta, você sente. Você está entendendo?
Então é porque você ainda não buscou tanto a presença que é normal. Falar do Espírito Santo é a mesma coisa que falar de um picolé, lá, sei, de um negócio de gelo aí, você não está nem aí, mas não é algo que te toca, te emociona. Então é necessário ter uma botija de azeite dentro da sua casa, amém? A crise chega de fora, mas o azeite já estava dentro, amém? A crise sempre vem de fora. Pode ser uma doença, um rotavírus, mas veio de fora. Pode ser uma situação, até um câncer, mas veio de fora. Você só comia besteira, veio de fora. Aí a crise se instalou dentro da sua casa. Quantos estão entendendo? Mas a crise veio de fora, só que a botija já estava dentro. Versículo 1 e 2. Não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Era o que devia ter, irmãos. Só que nunca ninguém focou nisso. Alguém já viu uma pregação focando na presença do azeite dentro de casa? Geralmente é da provisão e de que gerou recursos. Mas você tem que entender qual é o significado espiritual. A crise veio depois, o azeite veio antes. Pergunta para a pessoa do seu lado, tem azeite na tua casa? Tem azeite aí? Não é azeite, não é o galo, irmão, não é aquele espanhol, não, é a presença do Espírito. Cara, Deus é estratégico. Às vezes tu não quer saber nada da presença de Deus. Aí Deus pega um da tua casa e começa a encher ele da presença. Aí quando ele pula lá, você diz, fala maluco, tá pulando aí. E tu pulava lá nas boates, lá. Aí quando o teu filho, a tua filha está lá, é Deus, a minha... o cara é maluco. Tu era mais maluco, só que era para o mundo, ele está sendo maluco para Deus. Ele está sendo maluco para o Espírito. Aí quando tu vem para a igreja, fica, se solta, irmão. Não fica que nem o cara, né? Ainda veio do mundo, está indo na igreja e começa a tocar ali. Aí o cara ainda está dançando forró do mundo, ele ainda não foi para a igreja, né? Ele está forrozeiro ainda do mundo, mas calma, seja liberto e sente a presença. Não, tem gente que chega no chega na época de carnaval e toca uma música na igreja. Irmão, que dedo para cima, irmão. Não, eu estou apontando Deus, pastor. Eu quero que vocês entendam, Deus nunca permite uma crise sem antes deixar um recurso escondido, irmão. Deus, na vida de crente, na vida de quem crê, Deus nunca permite uma crise sem deixar um recurso escondido. Às vezes você vai confiar no homem, o homem vai te trair, a mulher vai te trair, mas Deus não vai te trair. Porque Deus tem um recurso escondido para trazer sobre a sua vida, amém? Casa, quando eu falo, é vida, é família, é mente, amém? Azeite, quando eu falo, é presença contínua do Espírito Santo. Tem que ter presença do Espírito Santo na sua casa, amém? Na sua vida. O que sustenta no vale foi preparado no tempo da obediência. Guarde essa frase aí. O que sustenta no vale, vale é quando você passa por dificuldade, na Bíblia. Né? Vale é dificuldade, monte é bênção. Na Bíblia, quando fala em vale, é dificuldade. O que sustenta no vale foi preparado no tempo da obediência. Deus, olha, minha serva foi obediente. Vinha a crise na vida dela. Ela caiu, ela errou, ele fez o que não devia, mas ela me ama. Ela me obedecia, foi um vacilo. E começa a vir o sustento, amém? O sustento no meio do vale. Deus, às vezes, não livra do vale, mas Ele dá o sustento no meio do vale. Ele traz o sustento na sua vida, amém? A casa, vira para a pessoa do seu lado e diga, a casa tem que estar com azeite. Amém? Tem que estar com azeite, irmãos. E Deus, Ele é tão impressionante que Ele sempre coloca alguém com a presença de Deus ali. Quantos aqui tem testemunho? Na minha casa, ninguém queria saber de Deus. E de repente fulano converteu. E de repente fulana converteu. Aí começa um. Aí começa outro. E é impressionante, né? Olha todas as religiões e olha relacionamento. Todo mundo vai falar. Deus, quem já viu esse post na internet? Deus não tem religião. Basta ter amor e fazer caridade. Geralmente é um cara magrinho de óculos que está falando isso, se chama Chico Xavier. Né? Aí está lá, basta... Não, Deus não tem religião mesmo não, irmão. Deus tem relacionamento, amém? Agora, veja uma pessoa que começa um relacionamento com Deus, ela morre para o mundo, toda a semente tem que morrer.
ela morre para o mundo e aquele nascer em Deus começa a tocar todo mundo. Do nada, você diz, cara, essa pessoa vem pregar para mim e me enche a paciência. Não, aí de repente começa a se sentir tocado. Aí Deus vai lá. Eu, quando converti, minha mãe achava que eu era um louco, maluco. Ela ia tirar minha herança, que ia dar para todos os crentes pobres do face da terra. Sério, ela ficou louca. Ficou louca. Negativo, seu pai não ganhou tanto. A gente foi tanta benção para acontecer. O que Deus começou a fazer? Cara, primeiro ela tinha um preconceito. Aí Deus converte o filho dela. Aí depois Deus converte uma outra desembargadora que dá um livro para ela. Sobre Deus. Aí disse, é um livro da sua religião. Eu disse, não, mãe, é um livro de Deus, leia aí. Não é da minha religião. Aí meu pai chegava para mim e falava, mas você não é protestante? Aí eu disse, não, pai, eu tenho relacionamento com Deus. Aí eu falei para ele, está vendo o que está dentro do Senhor aí? Que acompanha o Senhor e que lhe dava vitória onde o Senhor ia? O Senhor fez um pacto lá no Rio de Janeiro. Ele, quem te contou isso? Aquele a quem eu sirvo. Ele, é verdade. E só almoçando num lugar, conversa de maluco. Só crente. Porque tem azeite, irmão. Onde tem azeite gera transformação. Eu falei para ele, me fala o nome do encosto. Não é o encosto que vem para o Senhor e te dava força, te dava entrada nos lugares. O Senhor derrubou um negão de quase 2 metros, puf, com um soco no queixo dele. O Senhor com 1,65 m, e ele era o mais forte do navio. Foi verdade. E tinha um amigo seu que era, depois que aposentou, era representante da Eleluí. Quem lembra dessa marca? Eleluí, no Rio de Janeiro. Era uma marca super famosa. O Rodrigo levantou lá, mas era a marca top, Eleluí, das galáxias. Aí ele era o que segurava o relógio do meu pai quando meu pai ia para esse negócio. Ele disse, quem te falou tudo isso? Eu disse, o mesmo Deus que me mandou almoçar com o senhor hoje, só eu e o senhor, de frente. Fala para mim qual é o nome desse encosto, porque o que está em mim é mais encosto do que o seu encosto. Aí ele falou assim, eu ia te falar, e ele disse para eu não te falar. E ele foi para trás de mim e disse que não pode ficar comigo aqui na mesa por causa de você, da presença que está em você. Você viu a conversa de maluco? Aí eu disse, pai, isso é mundo espiritual. Eu vou orar aqui. Eu falei para ele, se o senhor cair no chão, eu te levanto. Só disse, eu vou orar aqui. Esse encosto não vai mais vir aqui. Você está entendendo, irmão? Conversar com um cara advogado, um cara que também teve sucesso na vida dele e tudo mais, e falar algo que aconteceu na juventude dele, de algo que ele nunca tinha aberto. Quando você tem azeite na botija, muda tudo. Você está entendendo, irmão? O que Deus pode fazer na sua vida? Estou brincando de igreja não, irmãos. Estou falando de mundo espiritual, de presença de Deus. O que pode. Tem muita gente que brinca de igreja. Vem, vamos brincar, vamos fazer um negócio aí. Vai não. Quando a crise apertar, vai ser o teu filho e a tua filha que de repente vai orar por você para você não morrer. De repente, lá e morreu alguém da tua família, mas não tinha ninguém para orar. Mas quando Deus capacitar a pessoa, Ele vai lá só para te salvar. O que eu estou falando aqui não é no texto, não. É profético sobre uma pessoa que está aqui, ouviu? O texto, quando diz a crise, tu sabes que o teu servo temia o Senhor. A crise não governa a casa de quem tem temor, amém? Se você tem temor, a crise não governa. Ela pode vir, mas ela não vai ficar governando. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. A mulher não fala isso? O que acontece? O texto, aprende aí, Euclides, destaca caráter, não riqueza, amém? O negócio que Deus quer é caráter. Caráter de Cristo, amém? Não teu caráter, não o caráter que o teu pai só te ensinou, é o caráter de Cristo, porque de repente, por mais amor que ele tenha tido e te ensinou, o melhor caráter tem deturpação por causa da semente do pecado. Mas o caráter de Cristo não tem deturpação nenhuma, amém? E é esse caráter que tem que ter na gente. O temor é mencionado antes do milagre. Se você teme, tem milagre. Se existe temor, vai acontecer milagre. Quantos aqui já acreditaram em milagre e ele aconteceu? Algum milagre na sua vida, alguma coisa que aconteceu na sua história, na sua vida, amém? O temor constrói uma proteção invisível. Se você tem temor, o que acontece? Estava lendo aquele livro Temor de Deus, quem já leu esse livro? Do John Bevere. Temor do Senhor leva ao conhecimento da palavra. Só conhece a palavra quem tem temor, irmão. Quem não tem temor, pastor, eu tenho temor. Isso é bíblico, irmão. O temor do Senhor te leva ao conhecimento da palavra.
Tem gente que aprende a palavra porque o outro está aprendendo, mas tem gente que aprende a palavra porque teme ao Senhor. Temor te leva a uma sabedoria diária. Quando você teme a Deus, você tem uma sabedoria diária. Quem assim já teve um insight e livrou de algo? Deu uma experiência para algo, uma profissão, um negócio, fechar um contrato, tudo mais, porque teve um insight. Te dá uma sabedoria diária. E o temor do Senhor te dá uma prudência de orar. Você vai fazer algo, te dá uma prudência. Vamos orar? Vamos orar hoje? Vamos orar por esse negócio? Antes dessa reunião, vamos orar aqui? O temor do Senhor te dá uma prudência. Porque muita gente acha que basta ir lá com a sua competência, com os seus contatos e vai dar certo. Tem vezes que está tudo dando errado, mas você tem a prudência de orar, Deus muda o cenário. Eu quero declarar, Deus vai mudar cenários na tua vida, na tua família, na tua casa, cenários que não estavam favoráveis, devido ao temor do Senhor. E você, cara, vou fazer o que esse maluco está falando aí, vou orar, antes de fazer uns negócios aí da minha vida. E você vai ver uma mudança, amém? A crise entra onde o temor saiu. Onde acabou o temor, a crise começa a entrar e dominar. Mas se tem temor, ela pode vir, mas não vai dominar a sua casa. Amém? O azeite é simples. O azeite é simples. A presença do Espírito é simples. Só carrega uma coisa, Paulo: governo. Quando Adão estava na presença de Deus, existia governo e domínio, não existia? Depois que ele errou, o azeite saiu, o temor saiu, acabou o governo. O azeite é simples, mas carrega governo. A botija era pequena, comum e doméstica. Estava lá na casa, guardadinha. Mas é preciso, é necessário ter a presença do Espírito na sua casa. O céu trabalha com o que o homem despreza. Quem já ouviu isso? O céu trabalha com o que o homem despreza. Fala assim, mas isso daí não faz nada. Isso daí não presta não. Isso daí não vai conseguir não. Aí Deus chega, é isso mesmo? Então vamos escolher Davi? O pai desprezou, os irmãos desprezaram, a vida desprezou, uns chamavam ele até de bastardo, mas Deus chamava de filho. Não importa se o homem está te chamando de bastardo, não importa se você achou que nasceu até na família errada, que, cara, tudo deu errado. O seu pai foi uma peste, sua mãe foi uma peste, seus irmãos eram tudo peste ao quadrado, mas eu quero dizer, Deus te chama de filha. Deus te chama de filho. A Eliane pregou sensacional, deu uma aula sensacional na Leadership School, falando isso de adoção do filho. Então, Deus esconde grandes soluções em coisas simples. Fala assim, Deus escondeu em você. Deus escondeu em você soluções muito grandes na sua vida. Amém? Esconder em você, só que ele vai revelar no tempo dele. Vai ser agora vai fazer. Aí não acontece, aí você se frustra, mas Deus começa a revelar no tempo certo. Porque se Deus revelar até no tempo errado, você faz besteira. Quem sabia disso? Faz, irmão. Se ele revelar, se Deus colocasse agora 10 milhões na mão de cada um aqui, metade já nem vinha mais para a igreja. Estava só viajando. Vou viajar em cruzeiro até o final do ano. A irmã que é árabe disse, dá primeiro o dízimo, depois pode viajar. A irmã ela não é só convertida, pastora, ela é árabezinha, né? Então, a crise é silenciada quando o azeite começa a fluir. Quando a presença do Espírito começa a fluir na tua vida, a crise vai ser silenciada, amém? Sabe por que está mudando situações na tua vida? Porque você deixou o Espírito Santo agir. Agora vamos trazer para o mundo natural? O Espírito Santo está agindo, sabe por quê? Porque alguém agiu na sua vida. Às vezes não é só com você. Ali teve que estar o profeta na casa da mulher, amém? De repente o profeta entrou e Deus usou para eu entrar como advogado na vida de alguém, mas eu fui profeta na sua vida para te livrar ali. De repente Deus me usou para ser um piloto, na época que eu estava pilotando, eu fui profeta para o vice-presidente José de Alencar e ele converteu. Quando eu preguei para ele, ele levantou a mão, não sei se ele batizou, porque a esposa dele era muito católica, mas ele converteu, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ele estava com câncer. Quem sabe que o vice-presidente estava com câncer? Então, ele usa, irmãos, pessoas para que no meio da crise entre, para levar a presença do azeite. Eu ministrei para o vice, no local, onde a Marina Silva ministra, pediu para eu ministrar. E você acredita, sabe o que Deus fez?
Eu fui lá, de uniforme, achando que eu só ia ver um lugar acontecer. Aí o cara que ia fazer o início faltou. Aí que me chamaram, pastor, o senhor faz? E eu de sétimo. Sétimo é o uniforme militar do dia a dia. Não estou nem de terno e gravata, nem estou vestido de pastor. Aí Deus falou, você não precisa estar vestido na terra, você está revestido pelo céu. Aí eu fui lá e fiz uma oração. A pessoa já começou a chorar na oração. Eu disse, eu fiz uma oração simples. Mas não é pelo tanto falar, é pela presença que flui nas pessoas. Aí beleza, aí chegou o outro cara e disse, vindo um cara de São Paulo para pregar. O cara não veio, pastor Hélio. Aí chegou aqueles pastores que só entram, né, bispo, né? Só entra para chegar e falar, ele falou, deu uma palavra e falou, mas o cara de São Paulo não veio. Ele falou mais um pouco e falaram, chama o pastor de novo que orou aí. Aí eu de uniforme, de novo eu não acredito, Deus, o senhor está brincando comigo. Aí não, vem dar uma palavra. Eu fui dar a palavra, faz o apelo. Eu disse, só ministro, vice-presidente, gente da CGU, Controladoria Geral da União, TCU. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É a botija de azeite, irmão. Eu não tinha nada, eu não ia nem pegar no microfone. Mas Deus achou que era a botija de azeite que estava ali. Aí eu orei. Aí falava, faz o apelo, eu fiz o apelo. Viu um monte de gente na frente, e o vice-presidente. Eu tremendo, o microfone nem sabia se eu falava, o microfone se eu falava. O que é para eu fazer aqui? Eu, jovenzinho, major, irmão, ministrando. Eu disse, meu Deus, o que é? Aí Deus disse, faz o apelo. Agora faz cada um orar confessando a mim. Agora, cada um, agora. Levanta a sua mão. E o ministro do TCU, o cara da CGU, o outro ministro lá do governo, não lembro o nome dele, o vice-presidente do meu lado aqui, e chorando assim, eu preciso de Deus. Eu nem sabia, irmão, o que estava acontecendo naquele lugar. Eu disse, tanta gente importante, olha lá, o major. Eu falei, vamos orar. Repita comigo, vice-presidente, repita comigo, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e confesso como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Aí, todo mundo ficou lá, irmão. Era a botijazinha naquele lugar. A botijazinha, Ramos, naquele lugar, assim, ó, e o negócio acontecendo. Aí eu falei logo assim, tome o microfone, vice-presidente, o senhor quer falar? Puxei de volta. Aí o Espírito Santo, não, ele tem algo para falar, ele vai testemunhar de mim. Ele ainda vai falar um versículo. Aí o senhor tem, fala um versículo. Aí ele, tem sempre um versículo na minha vida, na minha Bíblia. E falou um versículo da Bíblia, que era tudo a ver com o assunto. É o Espírito Santo, irmão. Ele faz cada coisa que você acha. Então, meu amigo, quando for um profeta, eu falei para um cara, faz um bife de fígado, eu vou na tua casa comer um bife de fígado. Aí eu falei, eu passei em sétimo no negócio lá do CNJ, só tem 2 vagas. Eu disse, eu não quero saber, tu vai entrar. Aí ele chegou para mim, pastor, eu vou estudar para outro concurso. Aí ele disse, tu não vai estudar para outro concurso? Não, tu vai entrar. Aí ele disse, pastor, eu decidi já, comprei uns livros, eu vou estudar domingo. E tu ainda vai faltar o culto, seu cara de pau? Não, você não vai faltar o culto, você vai entrar nesse concurso. Ele, tá bom, eu vou ser obediente à palavra. O que aconteceu? Ele foi chamado no CNJ. E eu ainda disse, Deus ainda vai te colocar, por causa do seu currículo passado, num cargo de confiança que você vai receber dobrado a partir do 2º mês. Isso só pode ser depois de 2 anos. Mas do 2º mês, o cara que manda lá vai te chamar. E ele só fez um bife de fígado na casa dele, irmão. O cara morava sozinho, estava quebrado. E Deus fez isso acontecer. Ele chegou lá, o cara viu o currículo e disse, eu quero chamar você, mas eu só vou te chamar daqui a 1 mês. Com menos de 2 meses, o cara está recebendo dobrado o salário dele para assumir um alto cargo no CNJ. Você está entendendo, irmãos, como as coisas acontecem se Deus viu uma botija de azeite? Então, irmão, não despreze o profeta. Irmãos, não, mas porque eu tenho conhecido, não porque eu sou amigo do Gov, não porque eu sou amigo do não sei quem. Irmão, seja amigo de quem tem azeite, irmão, de quem tem presença de Deus. Quando você encontra alguém que tem presença de Deus, as coisas mudam, irmão. Mudam na sua vida, mudam na sua história. A mulher encontrou Eliseu e diz aqui, a crise é silenciada quando o azeite começa a fluir. Disse, vasilhas vazias, não poucas. Está entendendo isso? Não, pastor, não entendi. Vasilhas vazias e não poucas. Então recebe aí a bolada, irmão, de fogo. Deus não manda criar azeite, Deus manda criar espaço, irmão. Pergunta aí para o teu irmão, tem espaço aí?
Tem espaço aí para o azeite fluir, para o Espírito Santo fluir na tua vida? Ou você está cheio de si? Está achando que agora você vai conhecer a fulana de tal, o fulano de tal, vai no evento tal, e ali vai ser a parada de sucesso. A filmagem está ali, eu voltei para a filmagem. Vai no evento tal e vai ser a parada de sucesso. Eu quero dizer para você, é conhecer o que Deus tem para você, irmão. Irmão, quando você conhece o que Deus tem para você, começa a jorrar na sua vida. Agora tem que ter presença contínua, porque o azeite tem que ser contínuo na sua casa. Amém? Deus não derrama onde não há espaço. Por isso que tem que ter espaço aí para Deus derramar, irmão. Senão Deus não derrama. As ilhas vazias é igual o quê? Humildade. Pergunta, você é humilde? De maré descer que você é? De nada. Tem dependência? Você é humilde. Irmão, não é ser pobrinho não, irmão. Não é pobrinho não. É humilde, amém? Tem gente que não é pobrinho, é rico, é mais humilde de quem é pobrinho. Quem já viu isso? Tem gente que é nariz em pé, irmão. Não tem o que periquito ruim, é nariz em pé. Humildade não tem nada a ver com recursos, amém? Humildade tem a ver com posicionamento. Às vezes você tem pra caramba e, cara, irmão, gente boa. Ajuda, serve. Vê as pessoas, você está bem porque tem um espírito de servir. É humilde. Agora tem gente que chega. Ele não solta pão, ele flatula. É porque se acha, irmão. Se acha. Mas se acha. Não faço isso. Como não todo mundo faz, irmão? Como você não faz? Não. Nasci no outro tempo. Humildade, dependência e coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado? Não é chorar por qualquer coisa, irmão. É chorar com presença, amém? Tem gente que chora por qualquer coisa. Uma pessoa fala lá no dorão, você não consegue nem assistir. Você não consegue nem assistir, fica só chorando. O rosto inchado. Não é com aquelas cenas... Não posso falar, que senão o pessoal não vai mais para a igreja. Amém? Onde o azeite flui, a crise perde a voz. A crise vai perder voz na sua casa, na sua família, no seu lar, porque o azeite está fluindo, amém? O azeite está fluindo na sua vida. A crise vai perder voz a partir dessa pregação hoje. Se você deixar o azeite fluir na sua vida, a crise vai começar a perder voz. Agora você tem que entender que o milagre acontece no secreto. O que ele disse? Fechar a porta. Sempre tem a Maria faladora. Sempre tem a Doquinha. Sempre tem a mexeriqueira. Quem você acha aqui que tem, às vezes, mexeriqueira perto da sua vida? Só querem saber como é que está. Ai, te liguei que eu estou com saudade. Demônio. Fala. Ah, como é que você está? Estou bem, mas conta. Caiu a ligação. Cai, irmãos. Não fica contando a tua vida para quem você já sabe que não quer o teu bem, amém? Não fique, irmão. Deus, você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, tem uns que já estão cruzando o cabo da Boa Esperança ali, 60 anos, 60 e pouco, 70, ainda continua confiando no... Ele é meu amigo. E o cara só quer ouvir para lascar você. Mas ele vai cumprir, vai cumprir. Oh, Deus, vem com um martelo no mundo espiritual e racha a cabeça de quem precisa mudar. E a confiança em certas pessoas que é mala velha, mala sem alça, mas continua confiando. Eu continuo confiando. Milagre não é espetáculo, é intimidade, amém? Milagre pode acontecer na igreja, uma pessoa ser curada aqui. Mas alguém ali teve o milagre porque tem intimidade. Ou quem estava ministrando, ou porque tem quem está recebendo, está crendo e está recebendo. Então, casas governadas por Deus não viram território de crise. Vai ter crise, a crise vai aparecer, vai ter uma crise de repente no país, mas sua casa não vai ser dominada pela crise. Vai haver um escape, vai haver uma proteção, amém? O azeite não acabou. Você sabia que o azeite não acabou? O que acabou foi o espaço. O problema é quando a gente começa a nos encher de tantas coisas e o azeite não acaba, o azeite para. Porque você não deu mais espaço para o que Deus quer fazer na sua vida. O limite não estava em Deus. Amém? Estava na expectativa humana.
Versículo 6, não há mais vasilha, então o azeite parou. A crise não limita a Deus. Deus tem todo o poder, irmão. Deus pode todas as coisas, irmãos. A falta de espaço limita o fluir. O que acontece na falta de espaço? A minha prioridade é outra, a minha atenção é outra. Estou desonrando o meu casamento, eu estou desonrando o meu trabalho. Sabia que existe desonrar o trabalho? Roberto, você contrata uma pessoa para a sua empresa. Aí a pessoa vai lá, ela não trabalha, mas ela está lendo a Bíblia, só que ela não trabalha. Você está pagando para ela trabalhar ou para ler a Bíblia? Ler a Bíblia aqui, eu leio a Bíblia em casa. Aí você paga alguém para trabalhar, a pessoa não faz o que tem para fazer. Você diz, olha, essas 3 coisas você tem que fazer. Pronto, eu sou gerente, você está pagando a gerente 10 mil, 12 mil reais lá na sua empresa, e ela não faz o que tem que fazer. Aí você dá um aviso para ela. Você está fazendo isso aqui, mas esses outros 2 itens, 3 itens, você não está fazendo. Aí ela não faz. Você vai começar a procurar outro. Aí ela vai orar. Você acha que Deus vai atender ela? Não vai atender ela. Você está entendendo isso? Porque você tem que demonstrar a presença de Deus na sua vida. Tem gente que não quer trabalhar, mas quer receber bem. Que Deus pode dar para certas pessoas, porque elas aposentaram, porque elas vão fazer grandes negócios, pode fazer. Mas tem que ter presença e tem que ter responsabilidade, amém? As pessoas confundem isso, irmão. O crente confunde isso. A falta de espaço limita o fluir. Se você não tiver espaço, o fluir do azeite, do que Deus quer fazer na sua vida, vai diminuir. O azeite primeiro resolve o passado. Irmão, se a presença de Deus não resolveu o teu passado, você está preso em alguma situação do passado. Vai agora resolver o passado na sua vida. Resolver o passado. Quando você conhece a Jesus, que você começa a ser uma nova criatura, amém? Cara, se o seu passado está lá ainda te governando, o que é o meu passado? Ah, minha fraqueza em tal área, minha situação em tal área. Eu sei que eu tenho fraqueza em algumas áreas. Mas eu vigio, irmão. E eu fujo dessas fraquezas, porque eu tenho temor do Senhor. Amém? Eu falei mais cedo aqui, todo filho só vai entender o que é o amor se ele obedecer. O cognitivo, isso Augusto Cury fala muito, irmão. Tem algumas coisas que em 5 segundos eles gravam na sua mente. Nunca chame o seu filho de lixo, de você vai ser um lascado, um desgraçado, porque em 5 segundos grava na sua mente e nunca mais desgrava. Quem sabia disso? Ninguém, né? O Augusto Cury estava falando isso, e ele só vende um montinho de livro aí, né? O que mais vende livro no mundo, se chama Augusto Cury. Então ele disse, em 5 segundos você grava. Então não fale certas coisas. Então se você deixar certas coisas do seu passado, que já foram gravadas na sua mente, te dominarem quando você é nova criatura, o passado não vai ser resolvido. Você não pode mudar o passado, mas você pode resolver não se contaminar mais com o seu passado. Você está entendendo? Eu fiz erros, corrijo o erro e segue, irmão. Eu caí tremendamente, não vou cair mais. Todo mundo fala de Davi que ele pecou pior que Saul. Não é verdade? Só que nunca mais ele pecou da mesma coisa, não é verdade? Primeiro ele pecou em adultério, assassinato, só coisa forte. Depois ele pecou em falta de confiança em Deus e mandou fazer um censo, não é verdade? Do exército, e Deus disse... O general chegou para ele e disse, cara, por que você está fazendo o censo, maluco? Você arrebenta, Deus te dá vitória em tudo. Eu quero saber o tamanho do meu exército. Orgulho, cessou o azeite. E veio uma praga. Imagine, Deus, eu te dou dinheiro, eu te dou casa, eu te dou um marido lindíssimo, né? Te dou um filho maravilhoso, tudo mais, né? E você quer outra... Eu sou o Deus da tua vida, que tem te suprido, você quer mais o quê? Você está entendido? Tem que entender isso. O azeite primeiro resolve o passado. Versículo 7. Paga a tua dívida. Paga a dívida que está te prendendo no passado, irmão. E não é só financeira. Cara, de repente, teu filho está crescendo, tua filha está crescendo. Você jovem lá, fez um monte de besteira, sei lá, recém-casado. Você um cara novo, casado. Fez, cara, mas teu filho está crescendo. Tem vezes que eu falo assim, eu tenho que falar... Eu já fiz besteira? Já fiz. Mas, cara, meu filho está crescendo, não quero que certas coisas recaiam sobre ele. Tem que vir pelo menos essa maturidade. Se você gosta de fazer besteira, pensa nos teus filhos que estão crescendo.
Porque no mundo espiritual vai cobrar deles o que você está dando brecha na sua vida. Eu não venho para a igreja, eu não trago, eu não faço. Deus está abrindo porta, mas eu não quero saber. Eu não vou, eu vou continuar do jeito que eu acredito. Cara, Deus está dando sinais na terra. Mexendo coisa que Ele nem mexia antes, está começando a mexer. Transformando coisas na sua vida. E você continua sem resolver pagar a dívida do passado. Vire para a pessoa do seu lado e diga, paga a dívida do passado. Deus começa pelo que prende, amém? Deus começa pelo que te prende. Sabia que dívida do passado te prende? Dívida do passado te prende. Não é só financeiramente. É verdade, eu devo tantos milhões, eu estou preso. Não, irmão. É dívida do passado te prende no mundo espiritual. Às vezes, quando você se liberta no mundo espiritual, você vai se libertar das coisas físicas, amém? Eu me libertei de coisas espirituais. Teve uma pessoa que tinha feito uma macumbaria no mundo espiritual sobre algo sobre a minha vida. E Deus me libertou disso daí. De algo que alguém tinha feito, não foi nem eu, mas tinha feito contra a minha vida. Quando eu não acreditava em Deus, quando eu não buscava a presença do Senhor, e quando eu encontrei um pastor, homem de Deus, a primeira coisa que ele falou foi isso. Vai ser quebrado algo que foi feito na tua vida. E Deus quebrou algo. Foi tão forte que eu fui lá no céu e voltei, um negócio assim. E foi quebrado de uma feitiçaria muito forte que foi feita contra a minha vida. Era uma dívida que eu tinha no passado. E Deus quebrou isso. Deus travou isso. Cancelou isso. Deus vai cancelar situações na sua vida. Basta você fazer uma oração sincera. Ou Deus vai trazer um profeta, Deus vai trazer um homem de Deus, ou vai acontecer algo na tua vida que vai cancelar coisas do passado. Tirar dívidas que você errou muito, você fraquejou muito, você vacilou muito. Mas Deus está cancelando nessa noite dívidas do passado. Porque antes de prosperar, Ele liberta. Deus não pode te prosperar se você não está liberto, senão você vai se autodestruir. Por isso que Ele começa pelo que te prende. O azeite quebra cadeias antes de construir o futuro, amém? Primeiro tem que ser quebrado cadeias na tua vida, cadeias na tua mente. Eu não sou digno nisso. Eu não posso chegar nisso. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser usado por Deus nesse nível. Não, eu não quero mais dar a minha vida nessa situação para Deus. Você precisa ser quebrado disso, irmão. Você precisa entregar a sua vida, porque, não, irmãos, quando você entrega a sua vida, não tem obstáculo que possa segurar você, porque Deus tem para você. Amém? O azeite sustenta o futuro. Diz assim, paga a tua dívida e vive do resto. Você vai viver do resto da presença de Deus. O milagre não foi só por o aperto. Digo, o milagre não vai ser só para te livrar do aperto. Não é só. Foi para ensinar a viver, amém? Deus ensina a viver. Deus ensina a viver. A palavra de Deus ensina a viver, a se desviar do mal, a se desviar do laço do passarinheiro, a desviar de você a peste perniciosa, o terror que vem à noite, o pavor noturno, a praga que voa ao meio-dia. Quando a minha habitação é no Senhor e tem azeite na minha casa, eu sou livre de todo mal. Praga nenhuma chegará à tua casa, nem destruição na tua tenda, não haverá enfermo na tua casa. Eu que te protegerei e te livrarei de todo mal, diz o Senhor. Eu já disse, irmão, eu amo a Deus, mas não sou burro, por isso que eu busco Ele, irmão. Como é que eu sou inteligente e não busco a Deus que tem todo o poder? Como é que Ele me disse para eu não vacilar? No meu casamento, não fazer, eu vou vacilar só porque eu quero testar a Deus? Ou a Sandra jogar água quente no meu ouvido? Jogar água quente no ouvido de alguém, mesmo dormindo, ele vai acordar. Mas foi para ensinar a viver, amém? Deus vai te ensinar a viver. Deus não é só Deus da crise, é Deus da continuidade. Por isso que eu não acredito, um milagre, vou viver de milagre. Não, Ele faz um milagre, mas você vai viver da continuidade, do poder que Ele derramou na sua vida, amém? Agora, como manter o azeite na casa hoje? Pastor, como é que eu mantenho o azeite na minha casa? A casa permanece cheia quando a vida é de oração. Quando a palavra é diária. Tem uma palavra diária? Tem uma palavra de Deus na sua casa? Eu aprendi a orar no café, no almoço e na janta, no lanche. E Benjamin, a gente sai para comer um pastel com caldo de cana. Vamos orar, Benjamin? Cara, quando eu for embora, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, o Benjamin vai dizer, cara, meu pai sempre orava. Quando ele vai na casa dos amigos dele, ele fala, meu pai sempre ora no almoço, vamos orar aqui?
Aí fica todo mundo olhando para ele. Que extraterrestre esse menino aqui em casa? Qual a frase que teu filho e a tua filha fala quando estão longe de você? Graças a Deus, saí de perto daquela velha, daquele velho. Qual é a frase? Porque a honra não se faz na presença, a honra se faz na ausência, amém? Será que ele te honra quando você não está perto? Será que me honram quando não estão perto? Ou só honram quando estão perto recebendo uma palavra boa de Deus? Será que honram ou não honram? Temor ao Senhor, amém? Será que a tua casa vive no temor do Senhor? É ensinado debaixo do temor do Senhor? Não é medo, é temor, amém? Dependência do Espírito Santo. Será que você age na dependência do Espírito? Irmão, tem coisas que eu quero fazer, tem projetos que eu tenho, mas eu não faço. Porque sabe o que Deus fala para mim? Não é o momento. Mas eu vou fazer isso. Ele fala coisas que eu digo assim, não, Deus, não. Vou fazer. Deus, mas eu já tenho 50, vou fazer. Eu sei o que Deus fala comigo, nem a Sandra sabe o que Deus fala comigo. É uma coisa tão íntima minha e Deus, como ela tem algumas coisas íntimas. Tem algumas coisas íntimas, você e o Senhor, amém? Não é pecado, não é erro, não é dinheiro, não, é coisas que o Senhor diz, eu quero fazer certas coisas sobre a sua vida. Eu já vi certas coisas acontecendo na minha vida, da minha família, e eu guardo escondido no secreto da oração, para nenhum inimigo tentar descobrir quando eu conversar com alguém. Aprenda a ter o temor e dependência do Espírito. Quem vive assim não vive de campanha em campanha, vive de presença em presença, amém? Você não está em campanha, você está na presença. Agora eu estou aqui na presença de Deus. Não tem um estádio cheio, não tem um lugar cheio, mas quando cantaram aqui, a presença de Deus estava aqui. No testemunho desse homem de Deus, a presença de Deus estava ali. Irmãos, onde um cara manda um vídeo, aceita um orçamento e já paga um pix pelo vídeo, irmão? É porque ele não tem só recurso, tem caráter. Com certeza, como ele chegou lá pelo Instagram, por alguém, alguma coisa, Deus dizendo assim, filho, eu estou dando uma minha graça, porque você tem caráter de Cristo na sua vida. Já pensou, irmão, você recebeu um dinheiro, um recurso, algo na sua vida, só porque Deus enxergou o caráter de Cristo em você? Não é nem sua competência. A crise pode até bater, mas não governa a casa que tem azeite. Sua casa tem azeite? Pergunta para a pessoa. Tem azeite? A crise não se estabelece. Onde há azeite, o caos não governa. Não vai governar caos na tua profissão. Não vai governar caos no teu salário. Não vai governar caos no trabalho, no contrato, na situação que você está fazendo. Vai tudo desenrolar porque você está aqui, ó, no azeite. Está na presença. Na presença. Pastor, mas eu quero amanhã. Aí fala assim, querida, nem eu faço amanhã para você. Imagine o seu marido, você vai matar ele. Amanhã! Não vai dar, irmãos. É no tempo de Deus, amém? Isso daqui é recado que Deus está dando aqui. Eu até imitei a voz da irmã. É amanhã! Não é amanhã, é no tempo de Deus, amém? A crise visita, mas não permanece. Não vai ficar crise na tua casa. Não vai ficar crise na tua família. Não vai ficar crise, não vai ficar crise, não vai ficar crise. Não, pastor, eu tenho que passar no concurso, então você vai passar, não vai ficar crise. Pastor, eu tenho que fazer um negócio, fechar um contrato esse mês agora, esse mês de fevereiro, eu tenho já que fechar um contrato esse mês, então você vai fechar um contrato esse mês, irmão. Pastor, mas acaba sábado, dia 28, o problema não é meu, é Deus que está mandando falar, amém? Vai fechar um contrato agora, esse mês ainda, tem gente aqui que está nessa sala, que vai assinar um contrato esse mês. Pastor, mas não fui eu, mas de repente alguém vai dar o testemunho aqui. Alguém vai dar o testemunho aqui. Se a crise tentou entrar, proteja o azeite. Se a crise tentou entrar, protege o azeite, irmão. Protege a presença. Protege, não vai proteger o cofre, não vai proteger o envelope. Não, vou guardar esses meus R$ 500 aqui, porque eu deixo sempre R$ 500 aqui. Né? Porque, não, protege o azeite, irmão. O azeite aqui não para de fluir. O R$ 500 acaba, amém? Desvaloriza, mas o azeite não desvaloriza, o azeite não perde valor, o azeite só acrescenta valor, só cresce, só cresce. Se o azeite parece pouco, derrame, irmão, está pouco, só tem um pouquinho, derrame, fala de Deus na tua casa. Eu quero abençoar, eu vou lá, Paulo, eu vou orar agora na sua casa, eu vou orar, eu vou sair da minha casa, eu vou orar lá na casa da pastora Viviane, eu vou orar, eu estou derramando o azeite. Marli, eu vou orar pelos seus pais que estão lá em Vitória da Conquista, eu vou orar, eu quero profetizar, liga que eu vou profetizar nessa noite, eu quero derramar do azeite. Você está entendendo, irmão? Derrama. Eu vou ficar em casa chorando. Deus, eu vou derramar o azeite, eu vou derramar minhas lágrimas. Não, irmão.
Fala de Deus para os outros, ora pelos outros, derrama do azeite, da presença de Deus, leva a presença. Eu vou sair, eu vou pregar para o cara do Uber. O cara do Uber começa a conversar com ele, e aí? Poxa, mas Deus tem que te proteger, né, cara? Muito assalto aqui em Brasília. Você já foi assaltado? Já fui, quase me mataram. Deus te guardou, hein, cara? Não vou falar, eu sou profeta, hein? Não, irmão, começa a falar com o cara, irmão. Vou te dar uma palavra de Deus aqui. Você está lendo a Bíblia, desgraçado? Não, irmão. Eu vou conversando com o cara, amém? Eu vou falando da presença de Deus para ele. O cara, você é evangélico? Eu disse, eu sou. Ele, eu também. Eu disse, legal. E aí, você dentro da igreja? Não, cidade de agente secreto, não é muito trabalho, Uber. Aí ele, Eu disse, pois é. Aí Deus começa a me revelar. Por isso você abandonou a esposa, cara. A esposa estava na igreja, você não foi. Você me conhece? Eu disse, não, mas o Deus que o Senhor te conhece. Eu vou parar aqui, o Senhor ora por mim, vamos orar. Derrama azeite, irmão. Derrama azeite. Na casa que tem azeite, a crise não governa. Sai com essa palavra, pastor, não entendi nada do que o senhor falou. Nem do flatulado, nada, nem sei o que é isso. Na casa que tem azeite, a crise não governa, amém? Sai com essa. Onde tem azeite, não governa. Na minha casa tem azeite. Irmão, chega, crente é tudo doido, irmão. Chega na sua casa, já batendo o pé. Na minha casa tem azeite. A crise não governa. A crise não governa. A crise não governa. Nenhum safado vai casar com a minha filha. Nenhuma maluca, uma louca varrida vai casar com o meu filho. A crise não governa. O meu filho não é controlado pelas drogas. A crise não governa. Não governa. Irmão, crente tem que ser doido. Aí Deus vai falar, eita, olha só. Olha o fogo, a irmã. A gente não tinha fogo faz tempo. Olha o fogo. Está tocando fogo. Não governo, aqui tem azeite. Satanás, aqui tem azeite. Aqui a crise não governa. Vai vender, vai fechar o contrato. Vai acontecer isso na minha vida, porque a crise não governa. A casa que tem azeite, o meu pastor falou e ele é profeta. A crise não governa. Aí chega lá no trabalho de manhã. Tudo bem, bom dia. Bom dia, entra na sala. A crise não governa. Eu penso, o que é isso? A crise não governa. A crise não governa. Aí fala, meu Deus, o que está acontecendo com o tenente André? A crise não governa. Não governa. Você pequeno em fevereiro, mas a crise não governa. Aí eu vou sair daqui abençoado. Você já com um lugar abençoado daqui, a crise não governa. Irmãos, que parece loucura naquele dia, é testemunho depois. Cara, por que tu está gritando aí? Porque a crise não governa, pastor. A crise não governa, a crise não governa. Aí passa os dias. Caramba, André, o que foi? Você saiu da Fábio, o que foi? Cara, tudo bem investido, o que aconteceu? Não, fechou um negócio agora, estou num contrato de 50 mil por mês. Aí o cara, como é que foi isso? Sabe aquele dia que eu gritei, a crise não governa? Nem sabia o que ia acontecer. Mas determinei algo no mundo espiritual. E o Deus que eu sirvo, só porque Ele sabe mexer. Ele mexeu, eu não sabia o tempo. Eu não sabia como ia ser. Eu não sabia o lugar. Mas eu disse que a crise não governa. A casa que tem azeite não vai morrer. Não vai faltar comida na panela. Não vai faltar, não vai morrer meus filhos. Não, eles vão servir ao Senhor. A crise não governa. A casa que tem azeite. Você tem que sair com esse espírito daqui. Você tem que sair com esse queimar no seu coração. Mas eu acordei no outro dia, aconteceu isso. Está lá o Felipe, no meio do mato. A crise não governa. Onde tem azeite, aqui tem azeite. Deus, eu peço perdão por todo o erro, toda a situação que de repente eu devia ter feito aqui. E eu não fiz. Mas eu estou dizendo agora, porque o meu pastor falou e ele é profeta. A crise não governa a casa que tem azeite. Meu trabalho tem azeite, aqui tem presença de Deus, aqui tem gente de Deus, aqui eu estou declarando, aqui nesse mato, a crise não governa, a casa que tem azeite. Determina, irmão, determina, vai vir assim, cara, eu sou maluco, determina, irmão, sabe o que eu estava voando, eu falo, aqui tem presença de Deus. Aqui tem presença de Deus. Aqui tem presença de Deus. Às vezes eu saio no meio do avião. Xandará, xandará. Os meninos ficavam olhando assim. Eu disse, que é esse maluco? Xandará, lá, ia no banheiro, no banheiro. Xandará, lá. Tacarabaxara, labaxica. Laralabaxara. Era avião de ministro, de presidente, vice-presidente, irmão. Porque crente tem que levar o mundo espiritual para os incrédulos. Aí aquele que ouve depois diz só o testemunho. Mas agora você faz tal coisa. Agora você foi para tal lugar, é verdade.
Não fui eu, foi Ele. Porque a crise não determinou a minha vida. Porque é o azeite que determina, é a presença do Espírito que determina. Quero que você feche os seus olhos e se entregue nos braços agora. Nos braços do Senhor. Nos braços do Senhor. Feche os seus olhos. Você tem que estar nos braços. Quando tem azeite na sua casa, você deita no colo de papai. Tem um apóstolo amigo meu, ele é um grande homem, general de guerra, general dos exércitos do Senhor. Ele disse, a melhor coisa é eu estar no colo do papai, do meu Deus Todo-Poderoso. Ele vai orar por apóstolos, por bispos, por situações horríveis nos filhos de pessoas. Ele diz, é tão bom estar indo, voltando. Ele dirige quilômetros de carro, quilômetros, milhares de quilômetros,